Olá, pessoal! Vídeo de aprovação começando agora, com 2 clientes aí sorridentes, né? Porque receber aprovação, saber que o EB2 foi aprovado, tem que comemorar, tem que sorrir muito. Eu tô aqui com o William e com a Yolanda, que é sua esposa. O William, que é o aplicante, ele é engenheiro químico, nosso cliente, foi aprovado em quase um ano de aplicação, porque ele aplicou no dia 9 de novembro de 2020 e foi aprovado dia 4 de novembro de 2021. Muita emoção, né, William? Muita emoção. A gente está aqui, todo dia a gente ria, olha um pro outro e fala, você tem um green card, a gente começa a rir, assim. Tá nesse ritmo. Que bom! Eu queria começar esse vídeo, eu queria que você contasse um pouquinho, né, para quem está assistindo, o porquê você foi um EB2 aprovado, quem que é o William profissionalmente? Bem, eu sou o William, eu tenho graduação em Engenharia Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, no programa de Engenharia Química da COP, e com o professor José Carlos e com o professor Paulo Lage. Eu fiz todo o mestrado, doutorado na área de polímeros, com simulação computacional. Tenho um estágio na Alemanha, o que foi muito bom para dar experiência internacional. Eu já tive essa visão de mundo maior quando eu fiz o estágio, assim que eu estava terminando a graduação, no último período da universidade. E depois de terminar o doutorado, eu passei no concurso professor universitário, na Universidade Federal do Espírito Santo, mas sempre a gente teve a ideia, assim, de vir para cá, ter essa experiência internacional, e a Holanda foi aprovada em dois, não, nem lembro quantos doutorados aqui no exterior, e aí a ideia foi vir acompanhando ela. No início a gente experimentou o Canadá, a gente tinha uma ideia do Canadá, e lá a gente foi sempre olhando muito os Estados Unidos, assim, e fomos pensando, o que a gente podia fazer, até um dia que a Io achou vocês na internet, achou um vídeo, e aí a gente se inspirou cada vez mais, foi pensando assim, planejando, projetando a vida, e aí a gente decidiu, eu acho que é melhor a gente entrar, ter essa escolha. E sempre foi muito assim, eu digo que a aplicação não é só minha, mas a aplicação é sempre nossa, porque tudo foi baseado no estudo que a gente teve, na preparação, na nossa vida profissional. E se não fosse aí, eu não estava nem perto aqui falando com vocês. Conta como Que foi que você legal. achou. Não, eu quero contar para todo mundo que os dois eram elegíveis, viu, pessoal? Isso acontece muito aqui na Dispoio. A gente recebe casais, né, que os dois são elegíveis e a gente fala, e agora, né? E aí é considerado uma série de coisas, não só a elegibilidade da pessoa, a formação, né, a experiência profissional, mas também a facilidade, às vezes, de também conseguir documentos, né? Às vezes a pessoa ainda tem ligações fortes com as empresas passadas, né? Então, é feita uma conversa com os clientes, quando os dois são elegíveis, é feita uma conversa com o jurídico, né? O jurídico fala, e aí, né? No caso deles, eles, né, foi uma escolha em conjunto, e que foi uma, né? A gente brinca, de qualquer maneira vocês estariam aprovados, né? Porque são dois profissionais estudiosos, mas como a gente também sabe, né, que às vezes a gente de imigração questiona as coisas que muitas vezes para nós não faz sentido, eu vou dizer então que a escolha foi acertada, né? Graças a Deus deu tudo certo, foi uma feliz escolha para todo mundo, né? E assim, mas eu quero deixar bem claro assim que a Yolanda tem um currículo maravilhoso, né, Yolanda? Quer falar um pouquinho, Yolanda? Conta um pouquinho, porque eu não vou, eu sei que o William ia falar e você falou, não fala, não, mas pode falar assim, que você também tinha um currículo super elegível. Gente, boa tarde, né? A hora que vocês viram esse vídeo, eu sonhei com esse dia. Cada vídeo que eu assisti das outras pessoas, eu vibrei com elas. Eu não as conheço, não sei quem são, não sei onde moram. Eu só conheci um pouquinho com esse vídeo, quanto esse vídeo é importante, quanto esse vídeo está fazendo eu hoje estar aqui com vocês. Antes até de eu contar eu profissional, e faz parte de como eu achei a The For You.
no início do ano passado, em 2020, eu estava recém-operada, estava no doutorado no Canadá, tive que fazer uma operação urgente, fui para o Rio, fiz no particular, foi assim, vida virada do cabeça para baixo. E quando eu estava me recuperando, eu estava assistindo no YouTube e a gente já estava pensando, né, o que a gente ia fazer, os próximos passos, se a gente queria continuar mesmo lá no Canadá, ou se a gente queria mudar, né, e a gente já estava olhando para cá, para os Estados Unidos, e eu botei na minha cabeça que a gente ia vir de qualquer maneira. E foi por isso até que eu apliquei para a pós-graduação aqui, que é a primeira coisa que a pessoa pensa. E o fato de eu ter sido aprovada aqui quebrou uma grande barreira mental minha. Sim, eu achava que não, e eu fui muitas vezes falada por profissionais, por professores, tanto no Canadá quanto no Brasil, de que nunca eu consegui. E eu consegui. No dia que eu fui aprovada, eu fiquei assim, agora, peraí. E procurando sobre isso, veio um vídeo, olha, nem depois o Sander, veio um vídeo da Letícia Zalewski, que eu honro a vida dela, ela entrevistando o Wagner para falar da D4U. Comecei a assistir a DFU toda, né? Todos os vídeos. Maratonando. Maratonei. Estava recém-operada, não tinha fazer nada. E aí veio o vídeo do Wagner com a Eduarda, pessoas maravilhosas, que eu também... Todos eles só conheço online. Eu amo todos. E veio aquele ED2NW 6 meses. Nossa, pré-engenheiro. Eu falei, tá falando comigo? Tá falando comigo. Isso, o William estava no Canadá, e eu estava no Brasil, porque só eu fui operar, e eu falei, não, você está trabalhando, fica aí. E aí, quando eu voltei em fevereiro, no dia dos namorados, Valentine. Cheguei no dia 14, falei para ele assim, vi isso aqui, vamos ver o que é, vamos contactar para ver o que é. E aí a gente entrou em contato, fez o primeiro contato com a Eduarda, e aí a gente pesquisou a empresa, até para falar para vocês, eu fiz todo esse trabalho também, porque é um projeto de vida, são os valores que você vai ver que é um projeto muito sério. Então, eu pesquisei se era uma empresa de verdade, profissionais capacitados, os advogados são realmente, estão no bar aqui dos Estados Unidos, são licenciados. E quando eu vi isso tudo, eu falei, ótimo, ainda falam a minha língua. Aí... foi assim, na primeira conversa com a Eduarda, a gente falou assim, vamos. Porque a gente nem tinha decidido quem era elegível. Vamos. Aí, sobre o meu currículo, eu também sou engenheira química de formação, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente se conheceu durante um congresso. E aí, em 2011, a gente se casou. Agora, no final da década, olha isso, a gente já está na nova década. A gente acabou de completar 4 anos de casado na igreja, agora no último dia 2 de dezembro. E aí eu fiz mestrado lá também, eu trabalhava funcionária pública, já tinha tido experiência tanto na Ambev quanto na própria Petrobras, experiência de pesquisa, publicações internacionais, publicação no Congresso Mundial de Engenharia Química, já tinha tido outras coisas, fui aceita para o doutorado em Portugal, no Canadá, depois dessa história toda aqui também nos Estados Unidos. E aí, na segunda conversa com a Vanessa, né, na segunda conversa, depois que a gente já estava com a D4U, já tinha fechado o contrato, foi que a gente achou melhor o William ser o aplicante. O aplicante. Isso, mas então, só para todo mundo saber, né, quando o aplicante ele leva a família toda, né, então esposa e filhos até 21 anos. Então, por isso, claro que a Yolanda também está contemplada aí nesse Green Card. E me conta uma coisa, antes de vocês começarem essa pesquisa, que vocês acharam de FOIU, vocês estavam sabendo já sobre o EB2? Vocês tinham esse conhecimento? Não, eu não tinha. Na verdade, eu tinha muito medo de informação de internet, de YouTube, por isso que quando eu falo que eu encontrei, eu estava num momento muito ímpar da minha vida, realmente foi um divisor de águas. Aqueles vídeos, naquele momento, foram um divisor de águas na minha vida e na dele. E quando eu encontrei os vídeos, eu comecei a assistir, mas até então meu coração, sabe que coração de brasileiro, né? A gente estava meio assim. Foi por isso que eu fui pesquisar profundamente quem era. E quando eu encontrei tudo direitinho, e conversando com vocês, realmente as informações são... o que vocês mostram nos vídeos, vocês são no documento. E isso é muito importante. A empresa é reliable, é muito confiável. E aí a gente fechou com segurança. Isso. A gente tinha uma ideia das possibilidades,
mas nada era muito claro, então a gente ficava sempre na dúvida, assim, não, para conseguir isso aqui a gente tem que ter um ou dois prêmios Nobel, um prêmio Achava Nobel que para era poder, a gente tem que ter milhares É de por causa coisas, é e a gente às o vezes nome não do vício, sabe o quanto a né? gente é bom. Exato. O primeiro que eu acho assim, o nome do vício, né? Quando o pessoal fica falando de habilidades excepcionais, exceptional abilities, já assusta o brasileiro, É. né? Segundo, tem muito advogado que confunde o EB2 com o EB1, que existe Uhum. um nível de exigência diferente, diria, né? E até um pouquinho maior, né? Você tem que comprovar mais reconhecimentos, né? Então, muda um pouquinho a estratégia, mas tem muito advogado que confunde o EB1 com o EB2. E aí as pessoas, muita gente acha que não é elegível ao EB2, mas é elegível ao EB2 porque está pensando lá nos itens de elegibilidade do EB1. Mas que bom que deu tudo certo. Agora eu quero Sim. saber o processo para vocês. A gente conversou um tempo, Yolanda, acho que você não vai lembrar. Você estava no Canadá, a gente bateu um papo que você estava nessa de juntar documento, de fazer as coisas. Como é que foi essa montagem, né? Imagina assim, eu falo com todo mundo, né? Quando a gente começa a fazer, né, contar a nossa história profissional, né, a gente faz um resgate de memória, né? Como é que foi isso para vocês? Olha, na verdade, a gente já estava até no Brasil. Olha como é que foi, como Deus é bom. As fronteiras fecharam, o mundo fechou, mas não teve nada que segurou a gente de sair do Canadá e ir para o Brasil pegar nossos documentos para aplicar. Nós pegamos literalmente o último voo que estava saindo do Canadá para o Brasil. Literalmente, assim, senão a gente teria ficado Histórico. preso no Canadá, eu acho que por 6 meses, algo assim, parecido. E a gente não teria conseguido aplicar a tempo. Quando a gente se falou, a gente já estava no Rio, nós fomos pessoalmente pegar as cartas. Nós fomos, porque as pessoas demoram, é muito recorrente ouvir aqui no vídeo, é a verdade. As cartas são as coisas que mais demoram, porque as pessoas, cada um tem sua rotina, né? Então chegou um ponto de que a gente foi lá em pessoa buscar, e as pessoas assim, né? Toma. A carta que estava sem época de vacina, essas questões todas, então as pessoas com medo, mas nós fomos assim, nós pegamos avião no meio da pandemia, fomos para o nosso país, abrimos o armário e descobrimos. O primeiro currículo que nós enviamos, eu enviei, né, o meu e dele, a gente encontrou a elegibilidade. Quando a gente foi fazer o processo, o tamanho do currículo aumentou muito, porque a gente descobriu mais coisas. Isso. E que nós, normalmente, brasileiros, não damos valor. Por exemplo, muitos trabalhos de voluntário, experiências de estágios, outros estágios em outras instituições. Por exemplo, ele tinha uma experiência quando ele era menor, 17, eu acho, 18 anos, porque tem um curso técnico de agropecuária, e ele que botou, se meteu lá e foi para o meio de Minas Gerais fazer esse esforço. Eu consegui contactar as pessoas, falar assim, eu preciso dessa declaração. Não, mas nós mudamos de nome, agora nós somos um Instituto Federal, um IF. Essa escola não existe. Eu falei, mas a pessoa trabalha aí, a gente achou um documento, uma declaração de um professor que foi a pessoa que o coordenou lá. Com esse documento, eles conseguiram resgatar dentro de alguma pasta lá, porque não sei em que armário, no almoxarifado, e deu a declaração, uma das declarações de trabalho dele. E coisas que nunca tiveram no nossos currículos antes. E a gente começou a perceber o quanto o país aqui valoriza cada experiência, cada pedaço. É muito importante as pessoas que vão assistir o nosso vídeo ver que tudo que você faz conta. No Brasil tem uma iniciação científica, que é um trabalho durante a graduação com o professor, numa pesquisa no laboratório. Só que muita gente não consegue comprovar isso depois, porque o professor acaba não fazendo uma declaração, não é nem por maldade, mas acaba não fazendo declaração, não tem nenhum departamento que faz uma declaração. Então, como você comprova a iniciação científica? Então, tem que buscar uns documentos que, durante a graduação, a pessoa não busca, não faz. Então, depois de alguns anos, eu preciso comprovar que eu fiz iniciação. O que prova isso? E, geralmente, os Estados Unidos gostam de uns certificados, gosta de declarações. A gente pode ir lá tentar achar alguma coisa em algum lugar dizendo que você estava lá, mas sempre é bom ter uma declaração do início, do primeiro dia até o último dia. Suas funções foram essas, seus objetivos foram esses, os resultados do trabalho foi esse. Ótimo, é assim que tem que ir cada passo a passo. Então, essa etapa demorou um pouquinho para a gente reconstruir o que a gente já devia ter reconstruído, que a gente não tinha
essa iniciativa na hora que está fazendo. Então, foram várias coisas assim. E arrolar todos os documentos foi uma parte que foi um pouco surpreendente. Que a gente acreditou assim, não, essa etapa aqui a gente faz em 2 semanas e depois a gente faz a outra. Não são 2 semanas mesmo. Tem que estar muito organizado, mesmo com tudo organizado. Ainda vai espera demorar. Um mês, muito. Todos os dias trabalhando, é uma coisa que foi surpreendente. Muita gente está sendo surpreendida nessa etapa também. Mas depois que a gente aplicou, está ótimo. Só para esclarecer o pessoal que está em casa, com o pleito imigratório, ele, né, vai muito também dessa devolutiva do cliente, né, dos documentos e tal, mas é por volta de 4 meses, de 3 a 4 meses para ele ser montado, mas vai muito disso, né? Porque também, como vocês disseram, da carta, a carta é uma das coisas que mais demora, porque depende de uma pessoa assinar, e aí a pessoa, né, o cliente no caso, né, fica ali esperando a carta, fica às vezes constrangido de cobrar o referenciador, né? Então, é um processo que, claro, né, que se fosse uma coisa muito dependendo só da própria pessoa, seria mais rápido, né? Mas, infelizmente, a gente, né, precisa de outras pessoas, mas no final dá tudo certo, o pleito fica lindo, gigante, né? Gigante. Eu imagino como é que ficou o seu. Gigante. Escuta e me conta uma coisa, como é que foi receber essa notícia? Onde vocês estavam? Como é que foi isso? Assim? A gente conseguiu surpreender vocês ou vocês, né, descobriram antes? Eu acho que foi entre 10 minutos que eu olhei, vocês me mandaram a mensagem, aí eu falei com a Yolanda. Não, mas ele não fala, ó, pensei, estava mais ou menos na hora do almoço. E foi um dia, olha como é que são as coisas. A gente fica em cima olhando aquele site da USS. Eu orava todos os dias e eu olhava o site todos os dias. Eu estava sempre lá, só o seu nome foi dado lá, o upload, trocar o nome direito. Beleza. E nada. O dia que eu não esperava, foi o dia que eu não olhei. Eu estava para fazer almoço, uma questão, a gente está aqui em Houston, tem 1 hora de diferença para a Flórida. Eu estava fazendo outras coisas. Eu comecei a fazer outros trabalhos aqui, me ocupar de outras coisas. E aí veio o meu marido e falou assim, tem uma coisa para te falar. Aí eu... Não, te perguntei, né? Você sabe... Eu não tinha entendido muito bem. Eu fiquei assim, a ficha ainda não tinha caído. Mesmo com a mensagem de vocês, eu ainda estava assim, é a etapa final, é o green card mesmo? Calma aí, deixa eu entender um pouco melhor. Aí eu contei para ela meio que perguntando como seria assim, se a gente, quando eles aprovarem, eles vão mandar uma mensagem dizendo que foi aprovado. Quando eles mandarem uma mensagem, foram perguntas, né? Mas você me falou como se fosse assim, a gente conversando do dia a dia. Ele não me falou, foi aprovado, porque nem ele tinha entendido. Aí ele foi me mostrar a tela. Ele, vem aqui. Aí eu falei, então acho que você está aprovado. Acho que você tem que olhar isso aqui. Veio olhar isso aqui. Quando eu olhei... Seu caso foi aprovado. Meu Deus. Quer dizer que vocês descobriram antes da gente, então? Descobriram antes da gente te contar, então? Uns 10 minutos, menos de 10 minutos. Eu olhei, eu estava meio em choque ainda, eu fiquei olhando a mensagem em choque 5 minutos parado, olhando e relendo. É isso mesmo. E aí você me mandou uma mensagem na hora, aí eu acho que quando a gente for aprovado, eles vão mandar uma mensagem desse tipo. Quando a gente for aprovado, eles vão mandar isso. Quem surpreendeu eles vão mandar isso. Então, você está aprovado. Você sabe que a gente tem uma corneta aqui, a gente já falou disso nos outros vídeos, né? É uma corneta que vai estar quase todo mundo do coração, menos quem toca. E aí, eu acho que é mais ou menos assim, né? Chega para você, chega para a gente também, né? Então, é ao mesmo tempo. Só que o cliente tem que estar ou com a tela aberta, né? Que eu acho que foi o seu caso, ou com o aplicativo aberto, né? Para ver. O pós-protocolo, assim que a pessoa é aprovada, manda um e-mail oficializando, avisando o cliente, né? Então, meio que acontece tudo ao mesmo tempo. Imagino que a hora que você estava abrindo, a gente estava gritando aqui. Eu acho que eu estava sentindo energia, assim, veio o e-mail da Camila, só assim, gente, olha o e-mail de vocês. Vocês olharam o e-mail de vocês hoje, aí eu... Camila não manda uma mensagem assim, né? Camila do pós-protocolo não manda uma mensagem assim, olha o e-mail de vocês. Ela não faz isso, é sempre muito organizada, muito estruturada. Aí eu,
Aí ele me mostrou isso, aí eu entendi a mensagem dela, foi tudo assim, tudo em cima do outro. Aí a Vanessa escreveu assim, vocês foram aprovados, uhul. Aí vocês mandaram mensagem para o WhatsApp dele, que depois eu soube. Gente, muita loucura junta. É uma sensação, foi um agradecimento, oração, chorar, gritar, tirar o peso das costas, e enfim. Bom, pessoal, queria que vocês falassem um pouquinho, então, para finalizar esse vídeo, né? Para quem está, inclusive, em outro país, vocês estavam no Canadá, vocês começaram mais uma vez, né? Então, assim, saíram do Brasil, foram para o Canadá, voltaram para o Brasil. Conta um pouquinho, né? Que para quem está assistindo a gente e também para finalizar, fala um pouquinho como é que foi esse atendimento da Edgefoil para vocês e quem sabe vocês não vão inspirar outros profissionais da área de vocês a estarem, né, tomando essa iniciativa, esse primeiro passo que é fundamental. Sim. Bem, primeiro falar que o Canadá, às vezes, é uma opção para quem não acredita que é possível vir para os Estados Unidos. Então, as pessoas demandam muito esforço para lá, muita coisa para o país, enquanto que quem faz isso é muito elegível para vir para cá, para os Estados Unidos. Então, assim, a pessoa, às vezes, simplesmente não acredita mais que é possível vir para cá. E o que eu posso dizer é, a oportunidade de trabalho aqui, que a gente experimentou, é muito maior do que o Canadá. O Canadá tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas questão do mercado de trabalho, de experiência, de vida, eu recomendo muito vir para cá. Hoje a gente eu tive mais de, acumulando assim, esse ano, teve mais de 11 ofertas de trabalho, de entrevistas, de pessoal marcando. Eu já fui visitar 2 unidades, a visita é mais ou menos assim, vem para cá, meia hora conversando com o superdiretor, depois 1 hora conversando com a equipe, almoça junto, depois tem mais 1 hora final com o líder, e eles estão tudo assim, então, quando é que está o green card? Quando é que vai sair? Quando é que vai sair? E é uma coisa assim, que aqui está precisando de muito profissional, muito profissional. Então, é uma notícia muito boa para quem quer vir para cá, tem muita oferta, e a Defoil foi maravilhosa. A gente estava assim numa dúvida, porque a gente estava numa distância da Defoil física, e toda mensagem que a gente mandava respondia muito rápido, ou no dia ou no dia seguinte. Então, todas as dúvidas que a gente tinha, as meninas falavam, não, fica calmo, que é assim, 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 a gente vai fazer essa etapa. Então, a gente já estava respirado assim, tá ótimo, vamos continuando, tá ótimo. E só maravilha, né? Assim, a gente está muito feliz com essa etapa toda. E já tem algumas ofertas que eu tenho que escolher para janeiro, fevereiro, os lugares já para começar. Então, quem estiver pensando em vir, pode confiar na Defoil completamente, que a gente está tendo uns momentos mais felizes da nossa vida agora. Assim, a gente está morando em Houston, é um lugar maravilhoso para engenheiro químico. Tem, assim, várias e várias empresas que eles chamam de corredor de energia, todas as empresas ficam basicamente uma do lado da outra, assim, nos prédios. Então, a nossa felicidade de estar aqui é muito grande, porque é uma coisa que a gente leu até ultimamente, muitos profissionais não se sentem valorizados. E geralmente não se sente valorizado não é porque ele não tem valor, é porque ele está querendo ser valorizado por alguém que não vê o valor de uma forma certa. Então, estar aqui e ver todas as empresas valorizando, nós dois, inclusive a Holanda também já teve ofertas, assim, os headhunters falando com ela, entre em contato assim que o seu documento chegar, entre em contato assim que tiver tudo. Então, estar aqui e ser valorizado é muito bom, é muito bom. E só para ser um adendo, eu nunca ouvi, olha, eu acho que eu já maratonei a Defoil toda. Eu nunca vi um caso igual o nosso. Só para deixar bem claro, nós dois éramos funcionários públicos. Eu tinha mais de 10 anos de casa. E você falar isso para um brasileiro, você vai falar, você vai sair do seu trabalho estável? Nós dois já tínhamos a estabilidade. Só que eu já tinha atingido o topo de carreira há muitos anos. Muitos anos. Eu buscava mais coisas para fazer, para ver se eu tinha desafios novos. Por isso que eu acabei fazendo outras pós-graduação, pedir função, fazer outras responsabilidades que nem eram mais minhas coisas. Eu levei muito trabalho para casa. Eu vejo quanto esses finais de semana, quanto esses trabalhos que eu levei hoje me dão uma bagagem, porque hoje eu enxergo o que ele falou, o valor das coisas. Antes era a gente querer ser valorizado pelos outros, agora eu enxergo esse valor. E o processo do Defoil fez com que eu entendesse que cada etapa conta. E isso agora sedimentou na minha cabeça. A gente simplesmente saiu, muita fé em Deus. Chamaram a gente de maluco. Não, até hoje. O que acontece? Muita fé em Deus. Ter a capacidade assim, que você
ter a visão aonde você vai chegar, aonde você quer chegar. Ter muita fé para fazer esse passo. O caminho até chegar a aprovação não é fácil, não vou falar que é fácil, porque não é. Tem dias que você vai ficar assim, ai meu Deus. Mas olha, é uma primavera quando chega a aprovação. É muito doce. E assim, a gente está se sentindo muito confortável aqui nos Estados Unidos, aqui no Texas. As pessoas são muito, muito simpáticas com a gente. Americanos, todas as nacionalidades que a gente encontrou aqui, graças a Deus. Todo mundo é sempre muito interessado na nossa história. Foi bem interessante, assim, mas vocês tinham tudo, vocês saíram e foram. Sim, saímos e fomos para começar de novo, muito por causa de infraestrutura, melhores oportunidades de trabalho e crescer a família aqui. Que legal, gente. Estou muito feliz por vocês. Eu espero vocês aqui na DFOIU. Peguem um aviãozinho, desçam aqui, porque tem uma equipe inteira querendo abraçar. Por favor. Tem uma equipe inteira querendo abraçar vocês. Queremos tirar fotinho, colocar vocês lá na frente da nossa logo, entregar a panetone, todo o ritual de DFOIU, porque vocês são clientes muito queridos. E eu tenho só a agradecer vocês, assim, por deixar a gente fazer parte dessa trajetória de vida de vocês. Obrigado, e vocês foram maravilhosos. Assim, eu sei que as pessoas estão no Brasil ou em outros países com uma dúvida com quem fechar, com que escritório fechar, porque a gente sabe que tem alguns casos da pessoa simplesmente abandonar os clientes e não consegue mais entrar em contato. Então, é ótimo conseguir falar para todo mundo, gente, essa aqui não tem erro. DFOIU não tem erro, vocês vão conseguir o caminho de vocês também. E só para mandar um beijo bem rápido para todo mundo, ó. Adoro a Rita, ó, vamos lá, Rita, Vanessa, Eduarda, Joceline, Caroline, Camila, a Paula, todo mundo, gente. Se você esquecer eu ia falar, se você esquecer uma pessoa, vai ficar chateada, hein? Só uma pessoa, né? Mandar um beijo para vocês, falar que a empresa realmente, ela vê se você tem potencial, quem vê o jurídico. Então, quando você fechar, você está fechando com a pessoa com competência, está fechando com a pessoa que é competente para analisar o seu caso. Faça e venha. Obrigada, gente. Um beijo. Pessoal de casa, esse foi mais um vídeo. E que vídeo incrível, né? A gente volta com mais aprovações. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzão, gente.